Você ora. Fecha os olhos. Fala com Deus. E parece que nada acontece. Não vem resposta. Não vem sinal. Não vem paz. Só o silêncio. E aí você começa a se perguntar: será que Deus me abandonou? Será que eu fiz algo errado? Será que ele ouve outras pessoas, menos eu? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Mas pensou. E sabe o que é mais doloroso? Não é o problema que você está enfrentando. É enfrentar tudo isso, sem sentir Deus por perto. Hoje eu não vim aqui para te julgar. Nem para dizer que falta fé. Nem para repetir frases prontas. Eu vim te dizer algo que quase ninguém fala. Até pessoas extremamente próximas de Deus passaram por períodos em que ele ficou em silêncio. Davi orou e chorou. Jó gritou e não teve resposta. E até Jesus na cruz disse: meu Deus, por que me abandonaste? Se eles passaram por isso, por que você não passaria? Mas aqui está a verdade que muda tudo. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus não é castigo. Na maioria das vezes, o silêncio de Deus é preparação. E hoje, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender o que ele está fazendo enquanto parece não agir. E o que você deve fazer agora, sem desistir da fé. Se você chegou até aqui sentindo que Deus está distante, esse vídeo não chegou por acaso. Fica comigo. Porque talvez Deus esteja mais perto do que você imagina. Quando Deus fica em silêncio, a nossa primeira reação é achar que ele foi embora. Mas deixa eu te dizer algo importante. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Pensa numa criança aprendendo a andar. O pai solta a mão dela. Não porque deixou de amar, mas porque ela só vai crescer se der o próximo passo sozinha. Às vezes Deus se cala, porque se ele falar, a gente não cresce. Deus não se cala para te punir. Ele se cala para te amadurecer. Jó perdeu tudo. Família, bens, saúde. Ele orou, gritou, questionou. E Deus ficou em silêncio por um tempo. Mas enquanto Jó achava que Deus estava distante, Deus estava trabalhando em algo muito maior do que ele conseguia enxergar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você ora, espera, e nada muda. Mas e se, enquanto você pede uma resposta, Deus estiver fortalecendo sua fé, curando algo dentro de você, te preparando para algo que você ainda não consegue carregar? Nem todo silêncio é um não. Às vezes é um ainda não. Uma das maiores dores do silêncio de Deus não é ele não falar. É ele não falar do jeito que a gente esperava. Expectativa versus realidade. A gente cria um cenário, uma resposta, um tempo, um sinal. E quando isso não acontece, a frustração aparece. Deus raramente age no tempo da nossa ansiedade. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Ele podia ir. Ele podia curar. Mas ele esperou. E não foi falta de amor. Foi propósito. Talvez você esteja dizendo: se Deus me amasse, já teria resolvido isso. Mas e se Deus estiver esperando o momento certo para fazer algo maior do que você imagina? Agora, isso nos leva a outra pergunta importante. O que Deus está tentando construir em mim nesse tempo? Quando Deus fica em silêncio, existe um erro que muita gente comete. E esse erro não é parar de orar. Não é questionar. Não é sentir tristeza. O erro é tirar conclusões precipitadas sobre Deus. A gente começa a interpretar o silêncio de Deus com a nossa dor. Deus não respondeu. Então ele não se importa. As coisas não melhoraram. Então minha fé não vale nada. Deus não falou do jeito que eu esperava. Então ele não está comigo. E sem perceber, a gente começa a se afastar. Davi escreveu Salmos dizendo: até quando, Senhor? Vais te esquecer de mim para sempre? Isso é dúvida. Isso é dor. Isso é humano. Mas sabe o que Davi não fez? Ele não abandonou Deus. Ele não fechou o coração. Ele não deixou o silêncio virar distância. Questionar não te afasta de Deus. Se afastar, sim. Deus aguenta as suas perguntas. O que ele não quer é o seu silêncio com ele. Quando você para de falar com Deus, outras vozes começam a falar mais alto. A ansiedade, o medo, a comparação, o desânimo. E essas vozes não sabem te guiar. Talvez você esteja vivendo um silêncio de Deus. Mas ao invés de se aproximar, você começou a se proteger. Fechou o coração. Parou de confiar. Criou uma barreira. E Deus não está do outro lado dessa barreira. Ele está esperando você baixar ela. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Se Deus está em silêncio, por que esperar sem direção cansa? Mas esperar do jeito certo muda tudo. No próximo ponto, eu vou te mostrar o que fazer quando Deus se cala. Se Deus está em silêncio, a pergunta não é só por quê. A pergunta é: o que eu faço enquanto espero? Continue falando com Deus. Mesmo sem resposta. Mesmo sem sentir nada. Mesmo cansado. Fé não é sentir. Fé é permanecer. Ainda que ele não fale, eu continuo confiando. Não confunda silêncio com ausência. Deus não some. Deus não abandona. Deus não se distrai. Quando você não vê Deus agindo, ele pode estar agindo em você. Use o silêncio para crescer. Talvez Deus esteja te ensinando a confiar sem sinais. A depender menos de emoções. Porque quando Deus te levar para algo maior,
Você vai precisar de uma fé mais firme. O que você consome importa. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você alimenta a fé, ela se fortalece. Palavra. Oração. Silêncio com propósito. Talvez hoje, você não tenha respostas. Mas se você ainda está aqui, é porque sua fé ainda respira. E fé viva. Deus honra. Deus, tu conheces o coração de quem está me ouvindo agora. Dá espera. Ensina essa pessoa a confiar mesmo quando não entende. A permanecer mesmo quando não sente. A descansar mesmo quando não vê. Que o teu silêncio não seja motivo de desistência, mas de fortalecimento. Amém. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário dizendo, eu continuo confiando. E se você conhece alguém que está passando por esse silêncio, compartilha. Você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém.